Todo entristecimento nosso com o Senhor é uma aparente contradição de nosso coração. Amém? Se nós aprendermos a reconhecê-lo como Senhor, tudo nos irá bem. Amém? Quero te convidar, você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir juntos no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vai ser a base para a palavra que nós queremos partilhar nesta noite. Lucas, número 1. Nós vamos ler o finalzinho do capítulo. Nós vamos ler a partir do verso 67. Amém? Graças a Deus. Estamos muito felizes de rever alguns irmãos que estão retornando hoje. Ao final a gente canta um visitante, seja bem-vindo. Edson, Berê, Fran e tantos outros. Rafael, mais Nicole. Que bom, meus irmãos. Feliz de revê-los nesta noite. Amém? Evangelho de Lucas, irmãos, capítulo 1, verso 67. Todos achamos? Então tá bom, então. Podemos ler. Diz assim: o seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos rodeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar a sua aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele, todos os dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Amém? Volta um pouquinho aí, nós vamos lá no Evangelho de Mateus agora, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, nós vamos ler o verso 1. Mateus, capítulo 3, verso 1. Amém? Todos achamos? Mateus 3:1 diz assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam suas veredas ou veredas retas para Ele. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar, vamos engrandecer ao Senhor nesta noite, exaltar e bendizer o nome dEle. Aleluia. Senhor amado, em nome de Jesus, nós oramos nesta noite, Pai. Meus queridos, já entoamos louvores, Pai, mas agora nós oramos pedindo ao Senhor uma bênção toda especial sobre a nossa vida, Pai. Para encher, Deus querido, o nosso coração com a Tua palavra, que é o nosso alimento, que nós possamos, Pai querido, nesta noite, sermos transbordados pela unção e pelo manifestar do Teu Espírito. Fale conosco, Senhor amado, nos posicione no Senhor. Pai querido, que seja uma noite especial, Pai, para nós relembrarmos as nossas origens em Ti, Pai, mas também relembrarmos o nosso destino no Senhor. Pai querido, abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, porque a minha voz, Senhor amado, ela chega apenas aos ouvidos humanos, mas a voz do Senhor ecoa no mais profundo da nossa alma. Deus querido, nesta noite, fala conosco, Pai, cresça em nós, Pai, que o nosso eu diminua, que a nossa carne diminua, mas que o Teu Espírito grite aos nossos ouvidos, Pai. É nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Aleluia a Deus. Palavra do Senhor, por meio do apóstolo João, ou melhor, do profeta João Batista.
mais de mim e menos de ti. Importa que ele cresça e que eu diminua. Amém? Irmãos, nós lemos hoje 2 textos como ponto de partida da palavra que nós queremos partilhar da parte do Senhor, um trecho de Lucas, e depois um pedacinho do Evangelho de João. O que esses 2 textos têm em comum, irmãos? Todos eles falam da mesma pessoa. A gente observa que o primeiro texto, ele é palavras do pai de João Batista, um homem chamado Zacarias, um senhor já de idade, repleto de alegria porque o seu primeiro filho, eu acredito que o único, tinha acabado de nascer. Zacarias, ele, alguns meses atrás, estava ministrando no templo do Senhor, quando ele recebeu a visita do anjo Gabriel, que se colocou do lado dele. E o anjo Gabriel, do lado dele, disse: olha, Zacarias, meu querido, a sua oração foi ouvida. E naquele momento que ele diz, o anjo diz para ele que a sua oração foi ouvida, a Bíblia nem disse que tipo de oração era, mas ele disse: a sua oração foi ouvida, e você vai ser pai, ainda aqui na sua velhice. E ele: mas Senhor, a minha esposa já até acabou os costumes das mulheres, não pode. Fala assim: está duvidando de mim? Esteja mudo a partir de agora. Então, irmãos, as pessoas do lado de fora maravilhadas porque Zacarias estava demorando, e quando Zacarias finalmente sai, ele não podia nem falar porque ele tinha demorado, porque ele não conseguia se comunicar, porque ele havia duvidado do que o anjo disse. Ele ficou mudo. E ele ficou mudo por quanto tempo, pastor Vitor? Até proferir essas palavras que nós lemos aqui. Uma gravidez inteira, irmãos. Imagina as pessoas olhando assim: ah lá, Isabel, terrível, aproveitou enquanto Zacarias estava ali. Ele não conseguia falar nada, nem para defender sua esposa. E aí, irmãos, chega o momento em que Isabel concebe, fica grávida, obviamente. Quando chega o momento de dar à luz, acredito que Zacarias já devia até com calo na garganta, até atrofiado as cordas vocais. Chega a hora do menino nascer. As pessoas já estavam acostumadas com Zacarias não poder falar, eles mesmos queriam colocar o nome: vai se chamar Zacarias Júnior, Zacarias filho, o herdeiro de Zacarias. E a mãe disse assim: não, vai se chamar João. Como pode, mulher? Não tem nenhum João na sua família, como é que você vai botar o nome de João? Então vamos perguntar a João Batista. Ah, esqueci que ele não pode falar. Opa, posso sim, a partir de agora eu posso. Vai se chamar João. E agora, irmãos, Zacarias nos braços, João Batista nos braços de Zacarias, seu pai, ele ouve a primeira profecia a seu respeito. O texto nos diz que Zacarias, ele cheio do Espírito Santo, ele começa bendizendo a Deus, começa louvando a Deus pela vida daquele menino, fruto de uma promessa, fruto de resposta de oração, já na velhice de Zacarias. E agora, depois de levantar a Deus a sua voz, de exaltar a Deus na sua oração, Zacarias se vira para o menino nos seus braços e diz assim: este menino, você menino, será chamado profeta do Altíssimo. Como nós temos chamado os nossos filhos, irmãos? Traste, chato. Às vezes no caso fala assim: as meninas chatas, temos que mudar. Zacarias inaugura a vida de João Batista, chamando: ei, você vai ser um profeta do Altíssimo. E ele diz assim: porque você irá diante do Senhor para lhe preparar um caminho. Para quê? Para dar ao povo do Senhor conhecimento da salvação, mediante o perdão dos pecados. E ele acaba de proferir, irmãos, as palavras a respeito de João Batista, diz assim no final: o menino crescia, se fortalecia no espírito, viveu no deserto, até aparecer publicamente em Israel. Onde é que ele apareceu? No texto que nós lemos em Mateus. Naqueles dias apareceu no deserto da Judéia um homem pregando. Amém? Eu pedi a Duda para colocar uma imagem para nós, já está ali em cima já, né? Percebo pelo olhar dos irmãos, quando desviam os olhos dos meus olhos e olham para cima. Eu sei que já colocou lá. Então, ali está escrito assim: preparadores de... Sim ou não? Mas o que tem em cima do preparadores de caminho? Cristãos. Tem algum cristão aqui nessa noite? Você é um preparador, uma preparadora de caminho. Não se esqueça do motivo pelo qual você está aqui. Amém? João Batista, irmãos, ele é fruto, ou melhor, ele é o cumprimento de muitas profecias que foram ditas a respeito dele.
Isaías, 700 anos antes de Cristo, disse assim: voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. Isaías capítulo 40, verso 3. 400 anos antes de Cristo, Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, disse: olha, irá diante do Senhor o espírito de Elias. Falando de João Batista. Então João Batista, irmãos, ele nasce com um propósito, ele já nasce com uma missão, com um chamado, ao longo da vida dele, irmãos, porque nós não podemos ser imaturos, de imaginar assim: olha, João Batista, ele recebeu uma palavra com horas, dias de vida, que é ser um profeta. Eu já nem consigo imaginar ele lá no jardim de infância, gugu, dadá, ele nem sabia falar, mas ele já botava a mão nas cabecinhas das crianças, ele engatinhava, botava a mão nas costas dos outros bebês, porque estava sentindo dor nas costas. Então, irmãos, foi criança, muito provavelmente caiu, é provável que tenha feito birra com os dois pais idosos dele. Sim ou não, irmãos? Hoje a gente acha: olha, recebeu a palavra a partir de hoje, nada será comum. Não, criança normal. Hoje você está aqui dentro, mas quantas coisas você fez para trás até você chegar aqui dentro? Então eu acredito que João Batista também teve seus momentos. Talvez tivesse sua adolescência para dizer: João, vai cortar esse cabelo. Não, pai, todo mundo da minha escola usa o cabelo assim. João, já arrumou sua cama hoje? Não, pai, eu nem tenho cama, eu dormi em cima desse negócio. Então arruma suas madeirinhas. Foi criança, irmãos, como todos nós. Mas em algum momento da vida de João Batista, ele se descobre no chamado para o qual ele nasceu. E a partir do momento que ele descobre o motivo pelo qual ele nasceu, ele nunca mais se desvia desse propósito. Então, irmãos, ele tinha um propósito de nascimento. Ao longo da sua vida ele descobre qual é esse propósito, e no final da sua vida ele morre pelo propósito pelo qual ele nasceu. Nós lemos aqui o nascimento de João Batista, nós lemos o início do ministério de João Batista, mas nós poderíamos citar Jesus após a morte de João Batista, quando ele pergunta: vocês vieram ao deserto fazer o que, gente? Vieram ver um profeta? Eu vos digo que muito mais do que um profeta. Então, ele nasceu para ser profeta, mas morreu como muito mais do que um profeta. Ele entendeu porque foi chamado, abraçou o chamado, viveu aquele chamado e morreu pelo chamado. Irmãos, quando João Batista entendeu que ele nasceu para ser um preparador de caminho, nada mais parava ele. Quem é você? Você é o Cristo? Não. Você é o Elias? Também não. Você é o supra-sumo, Power Plus, apóstolo, 15º ano? Ele não. Então quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Irmão, e nem precisou abrir a Bíblia, porque está escrito: não, eu sou. Ele entendeu, falou assim: eu sou daquele que Isaías disse lá atrás. Ele disse a meu respeito. Esse é João Batista. Agora, assim como João Batista nasceu com um propósito, precisou descobrir o seu propósito, o seu chamado, e também precisa morrer pelo seu propósito, pelo seu chamado, nós também temos um chamado. A palavra diz que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. A Jeremias, o Senhor disse que Ele nos escolheu no ventre da nossa mãe, nos designou para um propósito. Então todos nós, irmãos, temos um chamado, um propósito pelo qual nós nascemos. Nós não somos frutos do acaso. Pastor Vitor, mas você não sabe o que aconteceu, meu pai e minha mãe foi sem querer para você, para o céu não. O céu tinha escolhido, irmãos, a cada um de nós antes mesmo de nós nascermos. Antes do médico nos tomar nos braços, o Senhor já nos tomava. Como diz o salmista: o Senhor me conheceu quando ainda era uma substância informe no ventre da minha mãe. Ele já me conhecia e todos os meus dias já estavam escritos no seu livro. Então, irmãos, você tem um propósito, você tem um chamado. Agora, o que acontece, pastor Vitor? Acontece que depois que a gente entende que a gente tem um chamado, a gente precisa nos descobrir nesse chamado. E depois que se descobre no chamado, o que eu preciso fazer? Viver no chamado e morrer pelo chamado. Quem aqui sabe qual é o seu chamado de vida? Quem não sabe qual é o seu chamado de vida? Bom, então tem duas notícias para você, uma boa e uma ruim. A ruim é que tu não sabe qual é o teu chamado.
Mas a boa é que mesmo sem saber qual é o teu chamado, tem um chamado que está abrangendo todo mundo. Então nós vamos entender um pouco melhor isso nessa noite. Quando a gente descobre, irmãos, o chamado pelo qual nós nascemos, o propósito pelo qual nós nascemos, nós passamos a viver de uma outra maneira. É para essas pessoas que já descobriram o propósito pelo qual nasceram que o Senhor Jesus vai dizer: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. São para essas pessoas que o Senhor vai dizer: olha, você que entendeu para que foi chamado, que botou a mão no arado, então não olhe para trás, porque você já sabe o que você está fazendo aqui. Então, irmãos, hoje quando nós olhamos para a palavra do Senhor, para o texto que nós lemos, quando Zacarias olha para o menino e fala assim: olha, você menino, você menino, não disse assim, irmãos, aqui nessa congregação tem alguém, não, ele apontou o dedo para o filho dele: você menino, você será profeta do Altíssimo. Muito designado. E quando ele entende as palavras que Zacarias manda aos ouvidos daquele bebê, quando lá na frente ele entende que ele nasceu para isso, ele começa a abraçar o chamado que ele recebeu do Senhor. Olha o texto, irmãos: você, meu filho, será chamado profeta do Altíssimo. Por quê? Irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho. Para que eu vou preparar o caminho? Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante perdão dos pecados. Qual que era a primeira mensagem de João Batista lá no Rio Jordão, lá no deserto da Judéia? Qual que era? Arrependei-vos porque, aqui mediante perdão dos pecados. Ele entendeu, irmãos, ele entendeu porque ele tinha sido chamado para preparar o caminho daquele que estava vindo. Ele disse assim: olha, está chegando o reino dos céus já está aqui, arrependei-vos hoje, amanhã não, agora, o tempo é hoje. Aí eu te pergunto, irmãos, o que era preparar um caminho? Por que nós estamos falando hoje de preparadores de caminho? Aquela série do The Chosen, ela ilustra essa parte muito bacana, de forma muito bacana. Quando César, salvo engano, está para vir à cidade, há uma ordem para que as pessoas limpem as estradas, desobstruam as estradas. Então o que era preparar o caminho? Era você limpar o trajeto por onde uma autoridade ia passar. Era você, vamos trazer para os dias de hoje, era você pintar o meio-fio, era você varrer as folhas que estavam caídas, era você tirar os lixos que estavam no canto, era você, talvez, repintar as faixas, refazer a sinalização. Talvez hoje ele fale assim: nossa, o prefeito da minha cidade está fazendo bem. Talvez a gente pense assim. Mas para aquele tempo, quando as pessoas estavam acostumadas a andar naquela rua toda suja, toda imunda, toda atrapalhada, quando eles viam alguém preparando a rua, falaram assim: opa, está chegando alguma autoridade por aí, porque o caminho está sendo preparado. Então, irmãos, quando nós falamos que nós precisamos ser preparadores do caminho, é porque as pessoas precisam olhar para a nossa vida e falar assim: opa, ele está preparando um caminho, está me cheirando que alguma autoridade está para vir por aí. Irmão, se a nossa vida não é um constante anunciar que existe uma autoridade chegando, alguma coisa não está legal. Nós precisamos viver de uma maneira que tudo o que a gente faça aponta para o Senhor. Todo mundo que olha fala assim: olha, tem uma autoridade chegando aí, pelo jeito que ele está vivendo, pelo jeito que ele fala, pelo jeito que ele anda, pelo jeito que ele se comporta, pelo jeito que ele negocia. Eu acho que ele está preparando um caminho para alguém chegar, e deve ser alguém muito importante, porque ele está fazendo isso com muito zelo. Esse é o nosso chamado, irmãos. Pastor Vitor, mas eu sou missionário, eu sou profeta. Pois é, você é profeta para poder alcançar outras pessoas, para poder também se juntarem na preparação do caminho. Mas eu sou um pregador da palavra, para poder convencer as pessoas que elas estão no erro, para poder trazer elas, para poder também prepararem o caminho. Porque tem gente, irmãos, que vai ouvir a mensagem, tem gente que só vai passar pela rua. E a mensagem que eles vão ver não é a mensagem que eles vão ouvir no culto de domingo, é a mensagem que você está pregando enquanto você está lá sozinho, pintando o meio-fio da calçada. Quando nós reformamos a nossa congregação, lá no Sagrado, os irmãos sabem que eu sou um pouquinho meticuloso com algumas coisas, né? Assim, detalhista e tal. E aí a gente cismou, irmãos, de pintar a parte de baixo da parede de cinza chumbo, até porque esbarrava bastante, a parte de cima branco, e no meio eu quis colocar uma régua de MDF. E para não ficar aquele MDF, eu falei assim: vou pintar de marrom chocolate. Vou lá colocar. Quem pintou foi eu e Dona Pri, dois pintores extremamente profissionais.
botamos lá, vamos botar fita, primo, para não vazar tinta, botar uma fita bonitinha, tá, aquele negócio todo, né? Apitando, quase o ursulão do Pica-Pau. Quando nós fomos tirar a fita crepe, irmãos, deu um monte de borradinho. A parte cinza nem aparecia tanto. Um cinza chumbo, um chocolate nem aparecia tanto, até porque ficava de baixo. Mas a parte de cima, que era a parte branca, ficou cheia de morrinha assim. E aí um dia, eu me lembro que a gente estava na congregação, nós tínhamos uma pessoa lá muito assim abençoada, muito desprovida de facilidade no trato, né, para os irmãos entenderem. Pessoa assim, né, difícil. Mas nós conseguimos ter uma boa convivência, graças a Deus. E eu me lembro que depois dos atravancos iniciais, nós nos demos muito bem. E nesse dia especificamente ela estava lá. O que nós podemos ajudar? O que nós podemos fazer? Eu fui lá no escritório, voltei com a cara mais lavada do mundo, com um vidrinho de Erroex, de corretivo. Você podia passar o corretivo assim. Irmãos, e olhar aquela mulher daquele tamanho, com aquele ímpeto todo, com aquela calma lá no cantinho, passando corretivo em cada uma daquelas manchinhas. Eu falei assim, uau! Como a gente fala assim, eu queria ser um mosquinho, ou sei lá, eu queria entender o que Deus estava falando com ela naquela hora. Porque na pior das hipóteses, irmãos, uma pessoa agitada, ter que parar, pegar um corretivo, ficar assim manchinha por manchinha. Ah, irmãos, só pelo Senhor. E quem vai falar assim, o que você está fazendo aí? Estou só pintando. Ele falou assim, não, eu estou preparando o caminho para alguém. Talvez, irmãos, nem ela tivesse noção do que ela estava fazendo. Mas nós estamos aqui, quase 8 anos depois, eu me lembro daquele dia como se fosse hoje. E algumas coisas que acontecem na vida das pessoas, se não servem para elas, servem para aquelas que estão à volta, porque edificam a nossa vida. Então tem coisas, irmãos, que nós vamos fazer no caminho que a gente nem saiba por quê. Você está andando na rua, você só pegou um lixo que estava no meio do caminho e vem alguém atrás, que estrada imunda! Eu falei assim, mas ainda existem 7.000 que não se dobraram, que ainda se preocupam com o caminho. Então, irmãos, até um papel que você pega durante a sua caminhada cristã, até um bom dia que você fala, você está anunciando. Eu coloquei para nós pensarmos aqui. Onde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos? Os irmãos sabem? Opção número 1, Jerusalém. Opção número 2, Samaria. Opção número 3, Pindamonhangaba, estado de São Paulo. Opção número 4, Antioquia. Ok? Começa com a letra A. Ah, que mara, que sala mais inteligente. Antioquia. Está lá no livro de Atos, capítulo 11, verso 26. Os irmãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Até então eles eram do caminho, até então eles eram os da seita, os do Nazareno aí. Mas aquele dia eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Eu te pergunto, irmãos, eles não andavam com camisa da igreja como nós temos. Eles não andavam com a placa escrito cristãos. Mas as pessoas olharam para eles e falaram assim, cristãos, está aí um bom nome. Eu te pergunto, qual foi a vez que alguém olhou para você, sem camisa, sem placa, sem crachá, sem gravata, e disse, está aí um cristão? Já aconteceu com alguém, irmãos? Pastor Vitor, nunca aconteceu. Devia ter acontecido, Raio. Se esforce para acontecer. Pastor Vitor, já aconteceu. Então vamos mudar a pergunta. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Porque uma coisa, irmãos, é ser conhecido como cristão uma vez. Outra coisa é nós sermos constantemente conhecidos como cristãos. Quem passa, irmãos, na estrada e recolhe um galinho, não é um preparador de caminho. Ajudou naquele dia. Mas quem se encontra como um preparador de caminho, entendeu o chamado, vive pelo chamado, briga pelo chamado, luta pelo chamado, porque entendeu o que estava fazendo, irmãos. Quem já entendeu o chamado fica mais fácil, mas quem não entendeu, a oportunidade de nós buscarmos no Senhor essa compreensão, esse entendimento, para nós não perdermos tempo, irmãos. A palavra diz que nós vamos julgar os anjos, amém? O apóstolo Paulo diz que nós vamos julgar os anjos. Mas a palavra também nos chama para sermos condenadores do mundo. Pastor Vitor, mas eu tenho que ter misericórdia? Tem, mas a palavra diz que a sua conduta, o seu procedimento vai condenar o mundo. Irmãos, imagina alguém andar nessa rua aqui, ó, um monte de gente com enxada, com vassoura, limpando a rua, até quem está com papel na mão para jogar vai ficar com vergonha de jogar perto dele, vai ou não vai? Assim, poxa, já aconteceu de alguém ficar com vergonha de xingar ou de falar palavrão perto de você porque você é crente? Então
vamos mudar de assunto, vamos falar isso aqui. Não, porque ele é crente. Como que nós vamos condenar o mundo, pastor Vitor? Com a nossa conduta. A palavra diz que Noé condenou a geração dele. Não apontou o dedo para ninguém. Ele só foi padrão. Só foi o Noé que Deus esperava que ele fosse. Então, irmãos, nós somos chamados para isso. Coloquei para nós pensarmos. Quem nós somos sem a tarjeta que nos identifica como cristãos? Imagina, aqui na nossa igreja a gente não tem esse costume, mas em algumas igrejas a gente tem o costume de vamos receber o fulano de tal, sabe os tipos assim? Imagina, irmãos, que tem alguém visitando a nossa igreja que não conhece ninguém. Quando alguém diz assim, vamos receber o pastor Vitor, ele pode nunca ter me visto, mas ele já sabe que eu sou pastor da igreja. Faz sentido? Vamos chamar aqui o presbítero Berenilson, nunca viu o Berê, mas sabe que ele é presbítero. Você encontra com o irmão na rua, ô irmão, paz do Senhor, o cara nem nunca viu, mas sabe que aquele cara em tese deve ser crente, não é assim? Então tem coisas que nos identificam, irmãos. É como se fosse assim, a pessoa está nos visitando hoje, quando fala assim, esse aqui é o pastor Vitor, esse aqui é o pastor Jairo, é a pastora Fran, é o pastor Manuel, é o pastor Tiago, o pastor Antônio. A pessoa nem ouviu, mas ela já parte do pressuposto que aquela pessoa que vai falar tem algo da parte de Deus para compartilhar. Os irmãos entenderam? Por que a gente parte desse pressuposto? Porque entende que aquela pessoa, porque foi identificada, ela recebeu um chamado da parte do Senhor, ela recebeu um comunicado da parte dos homens, ela já não sai do zero. Agora, e quando a gente está num lugar em que ninguém fala, vamos receber o missionário, em que ninguém fala, vamos receber o pastor, em que ninguém fala, vamos receber o irmão, ou seja, quando a gente está num lugar que a gente precisa sair do zero. E aí, irmãos? Aperta aí, gatinho. Quando a gente está num lugar que a gente precisa sair do zero, e saindo do zero, irmãos, não tem ninguém que nos identifique. Não tem ninguém que nos identifique. Ou seja, eu estou num lugar que se eu não sair do zero, está tranquilo, ninguém sabe quem eu sou mesmo. Os irmãos compreendem? Se você for numa fila de banco, irmãos, num lugar em que ninguém sabe que você é crente, se você for fazer um comércio, e num lugar onde ninguém sabe que você é crente, se você dá uma nota, se você lesar alguém, ninguém humanamente vai te recriminar. É nesse lugar que nós precisamos lembrar quem nós somos, para que nós somos chamados. Tem um trecho do profeta Isaías que eu acho interessante. Isaías 22 diz assim: nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo, vai, solta o cilício ou a capa dos seus lombos, descalça os sapatos dos seus pés. E assim ele o fez, indo e vindo nu e descalço. Se você ler o próximo versículo, você vai perceber que Isaías pregou nu durante 3 anos. Irmãos, os profetas eram conhecidos às vezes pela sua capa. Lembra de Elias? João Batista tinha um cinturão, pele de camelo nos lombos. Agora esse profeta, ele tira a sua capa e vai andar pelado. Não tem crachá, não tem seta, não tem nada que fala que ele é profeta, só as palavras e a conduta dele. Então, irmãos, é para esse lugar de entender que nós precisamos partir muitas vezes do zero para construir um caminho a ser preparado, é que nós precisamos entrar. Porque se a gente chega num lugar e fala assim, vamos receber o pastor Jairo, dá uma palavra aqui para nós. Já foi introduzida, todo mundo já ficou em silêncio para você falar. Assim funciona, irmãos. Agora, se chegar do nada, se arrancar um espaço para você dar uma palavra, os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Você fala assim, deixa eu falar um negócio aqui, gente. E a gente criar um ambiente para a gente semear a palavra. Isso, irmãos, é só quem é preparador de caminho. É só quem se importa com o caminho e sabe assim, cara, eu não posso perder tempo, porque cada oportunidade que eu tenho é uma chance nova de preparar o caminho do Senhor. Se somos chamados para preparar o caminho, nós precisamos saber, primeiro, para quem estamos fazendo isso? Para quem nós estamos fazendo isso, irmãos? Se nós falamos que a nossa vida precisa apontar para o Senhor, para quem que nós estamos fazendo isso? Tem alguns pensadores que dizem que se Deus não existe, tudo é permitido. E talvez fosse mesmo. Mas porque Ele existe, vive, reina, soberano sobre os céus, terra e o que está debaixo da terra, as coisas não são sem sentido. Então, irmãos,
nós precisamos lembrar que cada bom testemunho, cada boa palavra lançada, cada conduta, cada não que você disse para o pecado, assim, eu sei para quem eu estou fazendo isso. Você está se guardando? Para quê? Eu sei para quem eu estou me guardando. Você não quer aceitar essa proposta, cara, vai mudar a sua vida de patamar. Eu sei para quem eu estou me guardando. Mas, cara, tudo vai ser diferente, você vai ter um aumento de 5 vezes, 10 vezes, mas eu sei para quem eu estou me guardando. Então, a primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender. Segunda coisa que nós precisamos entender, nós precisamos compreender a brevidade do tempo que nós temos. Vou dar um exemplo. O Nicolas agora está no quartel. Já pintou meio fio lá já, Nicolas? Não? Já pintou ou não? Já? Normal. Se falar que um general 4 estrelas vai lá amanhã, por exemplo, você vai pintar quarteto, ventilador, botar bandeirinha de festa junina. Se ele for flamenguista, vai todo mundo cantar o hino do Flamengo. Vai ter um monte de coisa para preparar da melhor forma aquele general que está chegando. E se alguém falar assim, adiantou para hoje, caça folga, caça almoço, dobra tempo. Nosso irmão Edson trabalha com contabilidade, assim não é? Deu um probleminha aqui, vai todo mundo ter que ficar mais tarde. Já era. Então, irmãos, quando a gente compreende que algumas coisas não podem esperar, a gente desdobra tempo, a gente arruma oportunidade, a gente fica sem comer, a gente fica sem beber, porque tempo ruge. Assim funciona. Então, se eu entendo que eu estou preparando um caminho, eu não tenho minha vida inteira, irmãos, para poder capinar essa estrada, porque senão é arriscado a autoridade apontar lá em cima, ainda está aqui no meio do caminho, aqui com a enxada na mão, e ainda vai dar tempo de eu capinar essa torceira de mato aqui. Ainda vai dar tempo de eu anunciar. Estou vendo o João aqui, ele está precisando de uma palavra hoje. Mas quem sabe amanhã eu consigo ter outra oportunidade de lançar a palavra para ele. A autoridade ainda não chegou, desde que os nossos pais morreram, nós estamos ouvindo a mesma promessa. Não, irmãos, a longanimidade do Senhor significa salvação, diz a palavra. E talvez a gente pense, nossa, a autoridade ainda não passou desfilando nessa rua, Jesus não voltou para todo mundo, mas de repente volta para ele naquela noite, e era a última oportunidade de você lançar uma palavra. Então prepare um caminho para a salvação, como Zacarias disse a respeito de João Batista. Eu lembro de um dia, nós estávamos no encontro de homens, aí, eu não lembro quem foi que falou, não vou lembrar só da história, mas eu não lembro quem foi que falou. Mas a gente falou sobre compartilhar as coisas que a gente tem aprendido no Senhor. E eu dei exemplo assim, tem como a gente cozinhar para alguém sem saber cozinhar? Dar comida para alguém? Não tem. Assim, tem. Você já sabe fazer ovo cozido? Sei. Dá para fazer um almoço de ovo cozido? Dá ou não dá, irmãos? Come 30 ovos cozidos, pelo menos de fome você não morre. O que significa, irmãos? Talvez você, como um preparador de caminho, você não seja o melhor capinador, o melhor pintador de meio fio, o melhor eletricista para fazer a via iluminada, mas naquilo que você consegue fazer, faça com excelência. Eu não sei a Bíblia toda inteira de qual, pastor Vitor, mas você sabe um versículo? Você sabe que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, como o pastor Jair leu? Então o camarada está quebrado e fala assim, cara, eu não sei o que te aconteceu, mas eu sei de uma coisa, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Mas minha filha morreu, cara, eu não sei o propósito, mas eu sei de uma coisa, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Eu perdi meu emprego, cara, eu li no livro que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A desgraça chegou, mas o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A desgraça passou. Não te falei que o Senhor é bom e o teu amor dura para sempre? Mas foi igual o Paulo, pastor Vitor, chegou lá no final da vida, morreu sem cabeça. Do outro lado da vida, ele sabia que o Senhor era bom e que o seu amor durava para sempre. Então, irmãos, primeiro, lembre para quem você está fazendo. Segundo, lembre da brevidade do tempo. Terceiro, dê tiros certeiros. O que é tiro certeiro? Estou com a oportunidade de falar para o João. Irmãos, eu posso dar um tiro certeiro nele. Eu posso falar assim, não, sabe o que é, João? Mengão essa semana, hein, cara? Pá! Rapaz, você viu o Vasco? Pá! Você tem jogado Tigrinho? Pá! Não, dá um tiro certeiro. Faz sentido. Porque às vezes o cara fala assim, nossa, cara chato, só fala de outro assunto sem nada a ver. Às vezes ele te corta antes de você falar aquilo que é importante. Pastor Vitor, significa que todo mundo que eu ver eu tenho que lançar a palavra? Irmãos, não quer dizer que você tem que dizer assim diz o Senhor para todo mundo, não. O que é um tiro certeiro? Às vezes, irmãos, um tiro certeiro é você responder com educação e gentileza um bom dia que lhe foi dado, porque aquilo ali te garante um acesso no dia de amanhã. Não sei se você já ficou no vácuo, ou respondeu alguém, ou alguém te respondeu mal, no outro dia você não quer nem falar com a pessoa não quer falar contigo, porque o seu tiro não foi ser certeiro, você quebrou, você acabou com as oportunidades.
Então, irmãos, dê um tiro certeiro, seja intencional naquilo que você vai fazer. A palavra diz assim, olha, pela manhã lanças a tua semente, de tarde não retires a tua mão, porque você não sabe qual prosperará, se esta ou aquela. Então dê tiro certeiro. Não saia de um lugar, irmão, sem deixar uma palavra de bênção na vida de alguém, sem dizer para aquela pessoa a grandeza do Senhor, sem falar nem ao menos um Deus te abençoe, tenha um excelente dia no nome do Senhor Jesus. Crie um assunto, irmãos. Ontem nós estávamos no aniversário e foi muito interessante que a Alice olhou para a mocinha e falou assim: eu senti de Deus de dar um abraço naquela moça. Assim, porque aqui a gente expõe mesmo, exposed plus. Senti de Deus de dar um abraço naquela moça, mas eu estou com vergonha. Assim, então o pai vai te ajudar. Aí a moça está aqui, ó. Chega aí, Lu, chega Ezequiel. Vamos fazer o teatrinho, cara. A vida é assim mesmo. Sentar na primeira cadeira tem essas coisas. Vem cá, bonitinho. Aqui, ó. Imagina que o Ezequiel foi o moço que tinha que dar um abraço. Aí eu fiquei com vergonha de chegar no Ezequiel. Mas eu não posso ir embora sem chegar no Ezequiel. Assim, ih, cara, como é que é seu nome, cara? Caraca, nome maneiro. E o seu, cara? Opa, Ezequiel, já sei que o nome dele é Ezequiel. Rapaz, você torce pra que time? Flamengo você, cara? Flamengo. Aí só tem flamenguista aqui, gente fina. Toca aí, cara. Aqui eu tô indo lá embora, me dá um abraço aqui, cara. Poxa, obrigado, viu? Aqui você também, cara, me dá um abraço aí. Aí, irmãos, a gente criou todo um enredo pra gente descobrir o nome das moças. Uma chamava Maria, outra Maria Lúcia. A gente descobriu todo o enredo. Falou assim, filho, elogia o vestido dela, elogia o óculos dela. No final das contas, dá um abraço na pessoa. Mas eu tenho que falar alguma coisa para ela. Eu falei assim, então já que você vai demorar mais com ela, dá um abraço no outro primeiro. Eu falei, cara, aqui, ó, obrigado, viu? Você está muito bonita com essa camisa branca, viu? Okay. Aí quando dá um abraço na segunda, eu disse, nossa, cabelo gostoso, cara. Puxa, deve ser por isso que eu senti de Deus para orar por você, viu? Oh, Deus te abençoe, te fortaleça, prazer te conhecer, viu? Pera com Deus, tá, meu irmão? Deus te abençoe. Você não entende que você criou toda uma história, criou todo um cenário. Fiz o que Deus mandou fazer. Obrigado, cara. Você vai ser um bonitinho. Dá a mãozinha aqui. Dá a mão aí, Lucas. São 2, 3 aí. Bravo. Obrigado, cara. Então, irmãos, seja intencional na vida de uma pessoa. Prepare o caminho do Senhor para a vida dela. Coloquei para nós pensarmos, e reta final, você já ouviu, se alguém te chamar de cara de lua, nossa, você está com a cara de lua, hein? Você vai se sentir honrado ou desprestigiado, irmãos? Assim, nossa, nem estou tão gordo assim, você não vai sentir mal. Irmãos, por que eu coloquei que nós precisamos ter cara de lua? Porque a lua não tem brilho próprio. Olha só. Senhor. Por causa das ternas misericórdias do Senhor, pelas quais nos visitará do alto o sol nascente. Sabe de quem que é o brilho da lua? Do sol. Tem uma cara, irmãos, que reflita a luz do sol. Nossa, que brilho é esse na sua cara? Você tem uma cara de lua, mano. Estou refletindo a luz do sol. Obviamente, irmãos, não é tão fácil assim. Alguém falar que você tem cara de lua, não vai ser assim tão maravilhoso. Mas entenda, irmãos, que você é o reflexo da glória do Senhor. Nós temos um costume no meio cristão de que quando alguém está tentando chegar para a igreja, alguém está, mas porque eu me feri com a igreja, lá o pastor falou isso, a pessoa falou aquilo, eu fiquei chateado. Não é assim que acontece? Aí eu falei assim, não olhe para o homem não, olhe para Deus. Não é assim que funciona? Sim ou não, irmãos? Pois é, a palavra diz que se nós não amarmos o irmão que a gente vê, como é que a gente vai amar Deus que a gente não vê? Não, bata no pé, irmão. Olha para mim, cara. Pode olhar para mim. Está com dificuldade? Pode olhar para mim. Sou perfeito? Não sou não, mas eu estou tentando. Eu estou caminhando. Então, irmãos, nós precisamos ser essa pessoa. Às vezes a pessoa não conhece crente nenhum, e o único crente que ela conhecia decepcionou ela. Você fala assim, mas olha para Deus. Não, cara, olha para mim então. Olha para mim. Eu estou me esforçando. Vamos ler a Bíblia junto? Vamos orar junto? Os irmãos compreenderam? É você assumir isso, é tipo jogador de futebol, a gente vê assim, nossa, o craque do time sumiu. Às vezes acontece isso em uma partida. Aí o outro fala assim, olha, o craque do time não sumiu, ele chamou a responsabilidade, toca em mim, ele corre para marcar, ele corre para bater o lateral, ele corre para receber a bola, ele não se esconde do jogo. Irmãos, não se esconda do chamado. Não pode tocar em mim. Não consigo. Olha para mim, irmãos. Mas na igreja tal tem um pastor ladrão. Não, aqui a gente não rouba de ninguém.
Ah, mas a visão, mas aqui a gente não faz não. Todo mundo é igual. Eu falei, não é nada. Não existe igreja perfeita, não existe mesmo. Se você encontrar, não vai lá. Porque se tu for na igreja que é perfeita, tu estraga ela, tu não é perfeita. Agora, se você não quiser nenhuma igreja que não é perfeita, seja bem-vindo. Nós estamos lutando dia a dia. Então, irmãos, seja essa pessoa. Nós não podemos nos eximir de dar um exemplo de um testemunho de Cristo. Olha para nós, como diria Pedro e João em Atos 3, lembra? Ei, você, cara, olha para nós. Depois ele deu a palavra para aquele homem. Então, irmãos, você que diz que não tem um chamado ou que não reconhece o seu chamado, sabe que existe um chamado específico para a vida de cada um. Um vai ser profeta, outro apóstolo, outro presbítero, outro vai ser um evangelista, outro vai ser um pastor, um vai ser mestre. Todo mundo tem um chamado específico. Pastor Vitor, eu não sei, o que eu faço? Dedique-se ao chamado geral. Talvez você não seja um excelente capinador, mas você pode arrancar algumas graminhas com a mão, pode ou não pode? Nossa, eu nem sei pintar direitinho meio fio, mas você pode ajudar quem está. Segura a lata de tinta então para quem está pintando. Então talvez, irmãos, você não saiba o seu chamado específico, mas o chamado geral, de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, irmãos, é cada um de nós. E pregar a palavra não está ligado, irmãos, a ter um microfone nas mãos, está ligado a viver uma vida de pregador, de pregadora. Dá um tiro certeiro. Você está precisando de uma palavra, irmãos? Eu sei que o Senhor é bom e o teu amor dura para sempre. Mais o que? Cara, você precisa mais do que? Alguém que é bom, que esse amor não acaba nunca. E o resto? O resto a gente aprende junto. Então, irmãos, seja certeiro, entenda que existe um chamado que é específico para a sua vida e um chamado geral. Se você já entendeu o seu chamado geral, dedique-se nele, trabalhe nele. Como assim, pastor Vitor? Se você entende que o seu chamado é para ser pregador, vai estudar, irmão. Faz sentido? Faz sentido, irmãos? Vai ler mais a palavra, vai ler mais livro, vai fazer curso, vai... Ah, não, meu chamado é para cantar. Faz uma aula de canto então, ai. Meu chamado é para ser músico, então estuda música. Meu chamado é para capinar, então estude qual é a melhor enxada que existe no mundo, compre uma daquelas, se não der para você comprar, faça uma parecida, mas se esforce e caminhe na direção do teu chamado. Não entendi ainda, pastor Vitor, posso ficar sentado na estrada? Não, cara, vai ajudando alguém, os irmãos ali, ó, deve estar com sede, não deve? Quem der água para algum dos meus pequeninos, a mim está dando. Quem recebe um profeta, irmãos, na qualidade de profeta, vai receber o galardão de profeta. Nós vamos também receber um galardão de missionário na nossa igreja, sabia? Irmãos, nós somos chamados para preparar o caminho do Senhor. Eu quero encerrar com irmãos uma coisa que eu vi essa semana. Aconteceu na Califórnia, não sei quantos viram isso, de uma criança de 10 anos se afogar. Não sei qual praia exatamente, mas foi na Califórnia, o fato. E aquela criança de 10 anos iria perder a vida, mas tinha um salva-vidas ali, chamado Ryder Williams, de 16 anos, que caiu para dentro do mar, e agarrou aquela criança, mas com tanta vontade, que tirou ela de primeira d'água? Não. Tem vários vídeos na internet, você pode procurar aquilo que você achar melhor nesse sentido. Mas, irmãos, o que me chamou a atenção, pelo menos esse que eu vi, é que a pessoa ia narrando e ela ia trazendo uma explicação bonita, ela ia trazendo uma moral da história, se a gente nós podemos falar dessa forma, de assim, aquela criança de 16 anos entendia por que ela tinha entrado na água. Porque, irmãos, ela agarrou a criança de 10 e quando ela chegava na areia, o mar puxava ela de novo, e foi várias vezes, ele tomava caldo e rolava, e afundava na água, submergia, e gente vinha tentando tirar, e não conseguia puxar, ele voltava de dentro para a água, mas todas as vezes que ele voltou para dentro da água, ele voltou agarrado no menino de 10 anos, é como se fosse assim, se morrer, morre nós dois. Ele entendia, irmãos, por que ele tinha entrado no mar. Isso, irmãos, faz toda a diferença. Se você entender por que você foi chamado, para que você foi chamado, qual o propósito do Senhor para a sua vida, irmãos, faz toda a diferença. João Batista está lá assim, ai meu Deus, eu estou aqui, será que ele mesmo tinha visto? Fala assim, não, é assim, fala que os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, o cego está vendo, e o evangelho está sendo pregado. Fala assim, uau, era isso mesmo, eu entendi, foi para isso que eu nasci. Ah, eu vou te matar, cara! Bate o machado lá de cá. Importa que ele cresça e que eu diminua. Entende, irmãos, que quando nós cantamos,
que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, não é você sumir. Não é você sumir. Imagina que o importante que seja esse microfone. O microfone é o mais importante. Importa que o microfone ganhe evidência. Ó, ele está em evidência, não está? Não está sozinho? Qual a altura que ele está, irmãos? Não é aqui? Agora. Ganhou evidência também? Sim ou não? Eu dei o meu máximo para que ele cresça ainda mais alto que eu. Faz sentido, irmãos? Então tem horas que você não tem que deixar tudo. Eu vou abandonar tudo que eu sei. Não, pega o que você sabe e utilize para poder tornar ele maior. Você cante bem, canta, então canta melhor para o Senhor. Se a gente pegar uma vassoura, irmãos, para poder varrer a igreja aqui, por melhor que seja a vassoura, acabou de varrer. Você pode chegar na igreja e falar assim: nossa, a igreja está limpinha. A vassoura pode estar encostada ali, ó. Ninguém vai elogiar a vassoura. Faz sentido? Nossa, está limpinho. Mas aquela vassoura, uau! Não, a vassoura foi só um instrumento para cumprir um propósito maior. Se nós entendermos que nós só somos vassouras, e o Senhor nos use para nos varrer, para nos levar para o lugar onde Ele achar melhor. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé nessa hora. Entenda, irmãos, por que você está aqui. Entenda qual o chamado de Deus para a sua vida. Pastor Vitor, eu não sei. Irmãos, só tem uma maneira de você descobrir. Se você compra um produto, irmãos, por mais sofisticado que ele seja, por mais complicado que ele seja, não entendi, o que você faz? Você lê o que você lê, irmãos? O manual, está tudo escrito lá. Você é um cristão, um preparador de caminho, e você tem um manual. Você tem um manual. Qual que é a vantagem de ler o manual? Que se você segue o manual de um produto, todo o problema que o produto apresenta não é problema do produto, é problema do fabricante do produto. Se você segue, irmãos, o seu manual, toda luta que você tem não é luta sua, é luta do fabricante do produto. Se você obedece ao Senhor e seus mandamentos, toda peleja que você tem não é peleja sua, é peleja do dono do produto. Por isso, irmãos, a mensagem do Senhor para a nossa vida hoje é que nós possamos nos esmerar em descobrir qual o propósito do Senhor para a nossa vida. Ser intencional, irmãos, no semear a palavra. Falar: Senhor, nem que seja uma vez por dia, se esforce, irmão, uma vez por dia, eu vou falar para alguém que o Senhor é bom e seu amor dura para sempre. Eu vou apontar o dedo para alguém e falar assim: cara, Deus abençoe seu dia. Senhor, me dá oportunidade, me dá ousadia. Senhor, me dá criatividade para mim criar um mecanismo de eu liberar a palavra. No meu trabalho, quando eu cumprimentar meu irmão. Ontem, último serviço que nós trabalhamos de noite, não sei o que foi. Encontrei com o Jonathan aqui na frente da delegacia. E eu cheguei, parei o carro, viatura, e falei assim: glória! Aí nós dois: adeus. E o cara do meu lado, ele riu, porque eu falo isso todo dia junto com ele. Aí eu disse assim: uai, isso é para todo lugar? Para todo lugar. Glória a Deus. Crie, irmãos, uma marca, crie um cumprimento, crie uma maneira de você glorificar o nome do Senhor, de você lançar uma palavra, mas não perca a oportunidade, porque elas passam e nós não sabemos se teremos outras. Amém?